Bom, antes de começar esse vídeo, só quero dar um recadinho muito rápido. Essa é uma das aulas do meu curso de mixagem, então vocês vão estar vendo um conteúdo que, na verdade, ele é pago, tá? Tô trazendo aqui pro YouTube pra compartilhar com vocês, ajudar vocês a aprenderem definitivamente sobre compressão, pelo menos os conceitos iniciais. Claro que você vai precisar praticar muito, escutar muito, nada é da noite pro dia, não vai ser um vídeo que vai fazer você entender de 100% tudo, mas eu tenho certeza que se você tá começando ou tá ali no nível entendendo algumas coisas, essa aula vai dar um direcionamento muito importante pra você, tá bom? Outra coisa que eu peço, em troca de estar trazendo um conteúdo pago de forma totalmente gratuita, é que você se inscreva aí no canal, deixa um comentáriozinho e dá aquele like aí no vídeo também, fechou? Chega de enrolação, bora pro vídeo. Tá? E aqui eu peguei um áudio normal que a gente tem aqui, certo? A gente pode perceber que esse áudio tem momentos que estão mais baixo, e aí sobe, e aí vem um pouco mais para baixo, sobe, aí sobe um pouquinho mais, aí aqui sobe bastante, aí aqui tá bem baixinho, aí sobe, bem baixinho, enfim, certo? Além de ter alguns picos aqui, né? Então a gente tem alguns picos aqui, ó. Tem esse aqui, esses aqui, esse aqui, etc. Tem vários picos no nosso áudio, certo? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam da compressão é: aqui nós estamos tratando de dB, certo? Então, quanto mais para cima, maior dB, certo? E eu peço que vocês não reparem na minha letra aqui não, tá? E outra coisa aqui, a gente tem a base de tempo, né? Quando a gente dá o play ali, a gente vai ter daqui pra cá o tempo, certo? A gente pode medir em minutos, segundos, mas no caso da compressão, a gente utiliza muito o milissegundos, ok? A compressão é o quê? A compressão é fazer com que a gente consiga modificar a dinâmica do nosso sinal. O que é a dinâmica do nosso sinal? Dinâmica é isso aqui, ó. Tá vendo que essa parte aqui é mais alta e essa parte aqui é mais baixa? Significa que tem muita dinâmica, tá? Muita dinâmica. Entre essa parte aqui e essa parte aqui, a dinâmica é menor. Por quê? Porque o nível de amplitude, eles são mais parecidos, tá? Não tem uma distância tão enorme. Então, quanto maior a distância de amplitude entre as partes do seu áudio, mais dinâmica você tem nele, ok? E a compressão, ela quer trabalhar com essa dinâmica. É trabalhar com quão mais alto ou quão mais baixo estão cada parte do nosso som, certo? Existe uma coisa na compressão que é chamado threshold, ok? Threshold é basicamente um limite, como se você traçasse uma linha no seu áudio. Então, digamos que o nosso threshold esteja mais ou menos aqui, ó. Opa. Aqui. Mais ou menos, tá? Tá um pouquinho torto, mas enfim. A gente definiu aqui, vamos considerar que aqui tá em, sei lá, menos 6 dB, tá? O threshold, ele é em decibel. Por quê? Porque a gente tá medindo amplitude, ok? Se a gente estivesse medindo o tempo, seria milissegundos, né? Então estamos medindo aqui a amplitude, digamos que está em 6 decibel. Enquanto está aqui, ó, o áudio está aqui embaixo, por exemplo, essa parte aqui, o compressor não vai agir em nada neste áudio. Não vai agir em nada neste áudio. Por quê? Porque o compressor ele só começa a trabalhar a partir do momento, né, que o áudio passar do threshold, ok? Passou do threshold, por exemplo, aqui, ele é ativado. Está abaixo novamente do threshold, ele vai ser desativado. Por exemplo, aqui está abaixo, aqui ó, ele já sobe de novo, ativa o compressor, aqui já abaixo. Depois ele vai ativar o compressor só nessa regiãozinha aqui, depois só nessa região aqui, ok? Mas a questão é a seguinte, a gente já entendeu que o threshold é como se a gente determinasse uma linha no nosso áudio e tudo que passar vai ativar o compressor, tá? Vai ativar o compressor. Só que tem duas coisas que a gente vai ter durante a compressão que vai dizer muito sobre o que a gente vai comprimir. Por exemplo, a gente tem uma coisa chamada ataque, tá? A gente pode botar aqui ATT. E a gente tem uma coisa chamada release. Os dois são medidos em milissegundos. Por quê? Porque tem a ver com o tempo e não com a amplitude, ok? Se ele tem a ver com o tempo, significa que a gente trabalha da esquerda para a direita com ele, né? Esse sinal aqui, ele passou do threshold.
significa que ele ativa o compressor. Assim que ele ativa o compressor, ele vem pro ataque. O compressor olha pro ataque e vai olhar o quê? Quantos milissegundos vai demorar para, a partir do momento que ele ativa a compressão, ele vai comprimir o seu sinal. Certo? Então é o tempo que vai demorar para ele comprimir o seu sinal. Então, quanto menor este tempo, mais instantâneo é a compressão. Por exemplo, neste caso aqui, a gente tem um pico aqui e um outro pico de áudio aqui. Se a gente quiser reduzir esses picos mesmo, a gente vai utilizar o ataque mais rápido possível. 0 milissegundos. 1 milissegundo. Sabe? Nada fora disso. Por quê? Porque significa que passou do threshold, ele olhou para o ataque. Ah, o ataque é rápido, então já comprime isso aqui mesmo. Então ele comprimiu. Ele vai abaixar esses picos aqui. Se você deixa o ataque mais lento, por exemplo, digamos que daqui, vamos botar aqui em cima, daqui, entre aqui, tenha 100 milissegundos, tá? Essas duas regiões aqui, 100 milissegundos. Se passou aqui, ele olhou para o ataque, o seu ataque tá 100 milissegundos, ele vai, opa, então vamos esperar. Esperou 100 milissegundos, aí ele vai comprimir aqui. Então não significa que assim que ele passar do threshold vai ser tudo comprimido. Não, longe disso. Assim que passar do threshold, ele vai olhar para o ataque. E o ataque vai dizer quanto tempo que ele vai demorar para começar a comprimir o sinal a partir desse momento que passou do threshold. Então, se tiver instantâneo, ele vai comprimir esses picos aqui. Se, por exemplo, for milissegundos nesse caso, ele vai comprimir essa parte do sinal aqui. Mesmo que o sinal esteja mais baixo aqui. Certo? Mais baixo aqui. Aí o que acontece? Às vezes muita gente tá ensinando compressão e vai aprender compressão, acha que a compressão serve para deixar isso aqui mais baixo, para deixar o áudio todo reto. Como se o áudio ficasse tudo idêntico. Não. A gente pode utilizar a compressão, por exemplo, nesse caso aqui, para aumentar ainda mais a dinâmica, a diferença entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Por exemplo, aqui, neste caso, o compressor ele foi ativado, ele olhou para o ataque, 100 milissegundos, digamos que 100 milissegundos seja aqui nessa parte mais baixa, ele vai comprimir essa parte mais baixa aqui, e não essa aqui. Não a parte mais alta. Então assim ele faz com que você tenha ainda mais distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Ok? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Que passou do threshold, ele olha para o ataque. Agora, tem esse camarada aqui, que é o release. O release é, primeiro momento que passou para baixo do threshold, ele vai olhar quantos milissegundos vai demorar para parar de comprimir. Olha que interessante. Então, por exemplo, vamos no exemplo prático agora. Passou aqui, você botou, digamos que um ataque rápido, 1 milissegundo, 0 milissegundos, enfim. E o release também em 1 milissegundo, significa que ele vai comprimir só isso aqui. E assim que passar do threshold, ele para de comprimir. Agora, se a gente, por exemplo, tivesse definido o release em 100 milissegundos, ele comprimiria isso aqui e mais 100 milissegundos. Mesmo que já tivesse passado aqui. Aí ele vai contar, a partir do momento que passou para baixo do threshold, ele conta 100 milissegundos. Bom, só dando uma pausa rápida para dar um aviso aqui para vocês, que é o seguinte: como vocês sabem, essa é uma aula do meu curso de mixagem, essa é uma das diversas aulas que a gente tem, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais lá dentro do curso, por isso que eu liberei um cupom especial para esse vídeo, literalmente só tem nesse vídeo, tá? Então tá no comentário fixado, vai lá, entra, aproveita esse desconto enquanto a gente disponibilizou, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais lá dentro do curso completo, fechou? Tamo junto e bora voltar pra explicação. Então, vamos lá. Passou do threshold, ele olha pro ataque. Quantos milissegundos eu vou começar a comprimir? O ataque vai dizer. Passou do threshold para baixo, voltou para estar para baixo do threshold. Ele vai olhar para o release. Quanto tempo eu vou parar de comprimir? Então, vamos lá, mais uma vez. Se a gente tem aqui este sinal, aqui está embaixo. Opa, passou do threshold. Olha para o ataque. Ah, vai demorar tanto? Então beleza, digamos que ainda não está comprimindo, aqui ele comprime. Opa, passou do threshold para baixo. Agora ele vai olhar
tá aqui. Ele vai olhar pro release. Quanto tempo que daqui até ele parar de comprimir vai ser? Então o release, digamos que vai ser, sei lá, 300 milissegundos. Então ele vai demorar 300 milissegundos. Enquanto isso ele tá comprimindo. Opa, 300 milissegundos chegou, beleza, seu áudio passa. Agora, beleza, aqui chegou, opa, comprimir de novo, olha pro ataque. Ah, vai ser 100 milissegundos, então espera, não comprime isso aqui não. Espera, 100 milissegundos é aqui, beleza. Passou, opa, passou de volta, olha pro release, quanto tempo que vai ser? 300 milissegundos, ele continua até passar os 300 milissegundos, certo? Agora, a gente já entendeu que threshold, limite. Passou, ele olha pro ataque. Passou pra cima, ele olha pro ataque. Passou pra baixo, ele olha pro release. Só que a gente tem uma coisa chamada ratio. Ratio. Ratio é o quê? Ratio é quanto eu vou abaixar. Vamos pegar isso aqui pra gente entender de fato, tá? Ele tá aqui, certo? Até aqui não tá comprimindo, tá? Passou aqui, opa. Vamos olhar pro ataque. Então, neste ponto aqui, ele olha pro ataque. O ataque disse assim, ó, você vai começar a comprimir daqui 500 milissegundos. Então ele vai esperar passar 500 milissegundos. Tá, isso aqui obviamente eu não sei quantos milissegundos tem aqui, né? Não tem como saber. Mas digamos 500 milissegundos é aqui. Então ele vai começar a comprimir essa parte aqui. Quanto ele vai comprimir? Depende. O ratio é uma proporção. O ratio ele é medido com x para x. No caso, na verdade, x para 1, tá? X para 1. Porque esse x pode ser qualquer número. Digamos que a gente queira comprimir muito. Eu posso colocar um ratio de 10 decibéis para 1. Tá? É medido em decibel. Significa que a cada 10 decibéis que passar do threshold, ou seja, se aqui tiver 10 decibéis, ele volta com 1. Então tem uma redução de 9 decibéis. Se a gente tem o ratio, por exemplo, em vez de ser 10, a gente tiver um ratio de 2. 2 para 1. Significa que a cada 2 decibéis que tiver, ele vai tirar 1. E vai sobrar 1. Se for o ratio 4 para 1, ele vai permanecer, ele vai reduzir, na verdade, 3. Vai reduzir 3. Então, beleza. Se o sinal passou do threshold, ele olha para o ataque. Quanto tempo a gente vai demorar para comprimir? Tantos milissegundos. Quanto que a gente vai comprimir? Olha para o ratio. 10 dB a cada... 10 dB para 1. Então significa que vamos reduzir 9 decibéis. Então beleza. A gente sabe que a partir do momento que passou do threshold, vai para o ataque de, um exemplo, 100 milissegundos. Vai ter o ratio de redução de 9 decibéis, porque o ratio está de 10 para 1. E a partir do momento que ele para, que ele passa aqui do threshold para baixo, ele olha para o release. Aí só esperar o tempo do release e pronto, ele para de comprimir. Certo? Para de comprimir. Se a gente, por exemplo, quiser comprimir só os picos, vamos pôr aqui uma outra linha, digamos que a linha esteja aqui em cima, ó. E eu queira pegar só esses picos aqui, ó. A gente vai usar ataque instantâneo, rápido. Vou botar aqui, ó, um flashzinho de rápido. Nossa, esse flash ficou horroroso, pera aí. Não sei desenhar um flash. Enfim, ataque rápido. O release rápido também. E o ratio alto. 10 para 1, 8 para 1 para cima. Aí a gente vai literalmente matar esses picos aqui, ó. Vai sobrar pouquíssima coisa. Certo? Por quê? Ataque rápido. Passou, é o pico. Comprimir. Release, tá rápido. Passou para baixo do threshold, já acabou o pico. Para de comprimir. E o ratio tá dizendo que tanto que passar, eu tiro 9 nessa proporção. Então se passa meio, ele vai tirar 4,5. 4,5, certo? Então, basicamente é isso. A teoria da compressão é essa. Threshold, ataque, release e ratio. É o que você precisa se preocupar por agora. Certo? Precisa se preocupar por agora. Essa aula aqui é sobre compressão.
Mas existem outros processamentos de dinâmica, que é o que a gente chama. Então anota aí, processamentos de dinâmica. Que pode ser o limiter, pode ser o maximizer, enfim, tá? Por que a gente estuda compressão primeiro? Porque é o mais simples de entender. Se você entender compressão, você entende o limiter, você entende o maximizer. Fácil. Então foca em primeiro entender a compressão. Agora vamos para nossa DAW para a gente ver lá na prática. Bom, agora aqui a gente na nossa DAW vamos usar uma compressão aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa melodia aqui, tá? Você vê aqui que a gente tem alguns picos, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai amassar esses picos, tá? Vamos inserir aqui um compressor. A gente pode inserir, por exemplo, o RIA Comp, que é o compressor nativo do Reaper. A gente pode usar o Pro C, que é o compressor dessa mesma fábrica aqui, da FabFilter, tá? Então vamos usar aqui o Pro C, que ele é um pouquinho mais bonito, mais intuitivo. Olha o threshold aqui. Olha o threshold. Olha a gente mexendo com o threshold, essa linha pontilhada, ó. Olha o nosso áudio, olha o nosso threshold. Esse aqui vermelho é o quanto tá reduzindo, tá? O quanto tá comprimido. Se eu deixar o threshold lá em cima, ó, não vai pegar nada, porque nada tá passando de 0 dB. Agora se eu deixo, por exemplo, aqui, ó, vai pegar uns pontinhos, ó. Certo? A gente tem aqui o ratio no máximo 100 para 1, que a gente tem aqui no Pro C, tá? E 100 já é bem alto. Então vamos colocar aqui 20 para 1. Bem alto já também. Vamos amassar esse áudio, ó. O ataque aqui em milissegundos, como eu falei com vocês, e o release em milissegundos, chegando até 2.500 milissegundos. Então vamos lá, vou deixar o ataque aqui no mínimo 0.005 milissegundos. O release vou deixar aqui mais ou menos, tá? Porque eu quero o áudio bem amassado. Vou baixar bastante o threshold. Até dá pra ouvir isso, né? Mesmo se você seja iniciante, acho que dá pra ouvir que o som tá bem amassado. Vamos fazer o seguinte, ó. É o mesmo áudio, tá? É o mesmo áudio. Só que com compressão. Olha a diferença. Cadê os picos aqui? Não tem mais picos. Não tem. Óbvio, aqui a gente fez uma compressão bem agressiva. Mas só para vocês entenderem, começarem a entender na prática a compressão. Então lá a gente está amassando o nosso áudio. Amassando. Certo? Se eu quero evidenciar, por exemplo, mais ainda esses pontos mais altos, eu vou deixar o ataque um pouco mais lento. Porque se eu deixar rápido, ele vai comprimir esses picos. Então eu deixo o ataque um pouco mais lento, o release um pouco mais lento, assim, moderado. E o ratio dependendo do quanto eu quero. Se eu quero aumentar muito essa dinâmica, então deixar a parte mais alta bem mais alta, a parte mais baixa bem mais baixa, posso deixar o ratio mais agressivo. Agora não, se eu quero só dar um tapinha, uns 4 para 1, 2 para 1, 8 para 1 no máximo, 6 para 1. Então basicamente era isso que eu queria falar com você sobre compressão. Não é só isso aqui. Compressão, ela envolve mais coisas, mas assim, o essencial para você mixar uma música, você já conseguiu entender. Threshold, ataque, release e ratio. Certo? E vocês viram aqui na prática agora a compressão agindo. O que ela fez no nosso áudio. Neste caso, óbvio, eu estraguei o nosso áudio, mas para fins educativos, fechado? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, não hesite em mandar aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder. Eu te espero na próxima aula. Tamo junto e tchau.
Bom, vocês acabaram de assistir uma das aulas do meu curso de mixagem e masterização. Eu tenho absoluta certeza que você tirou algum conhecimento deste conteúdo, tá? E eu quero mostrar pra vocês como que é a plataforma aqui por dentro, pra que você entre ainda hoje sabendo exatamente o que você tá levando e o que você vai aprender, fechou? Bom, primeiro a gente tem aqui o replay de algumas aulas que eu fiz durante 12 semanas consecutivas, onde a gente aborda diferentes assuntos como mixagem de voz em beat fechado, tridimensionalidade utilizando reverb. Eu mostro como que eu mixo uma voz do DK47 somente com plugins da FabFilter, então eu me limitei a usar certos tipos de plugin. A gente fala um pouco sobre referência na mixagem, algumas coisas sobre o mercado também, planejamento de carreira e vida, enfim, abrindo a masterização de um som, enfim, tem bastante coisa dentro da Mixando Áudio Pro, são 12 semanas que a gente fez aqui de conteúdo, tá? A gente tem o curso de mixagem em si, então são 14, na verdade 15 aulas, né, ao todo, onde a gente fala sobre mono estéreo, equalização, processamento de harmônicos, processamento de tempo e automação, um curso mais iniciante e indo pro intermediário em alguns assuntos, tá? E o nosso curso de masterização, que é um curso intermediário e até começando no avançado, onde a gente fala sobre balanço tonal, clipping, limiter e etc. Na verdade, esse curso, ele é dado pelo Master DX, tá? Não sou eu, então é um engenheiro de master mesmo que deu este conteúdo aqui, tá? Então ele mostra a masterização de alguns projetos aqui, explicando literalmente tudo o que ele tá fazendo. E a gente também tem algumas lives aqui, ó, onde eu mixo do zero 2 músicas aqui pra você acompanhar todo o meu processo. Então você pode ver que essa aqui teve 1 hora e 7 minutos de mixagem, tá? Então eu mostro literalmente todo o meu processo, desde a parte de edição dos vocais, desde a parte de masterização, mixagem, etc, automação, enfim, tá? Então é um conteúdo bem completo, assim, inclusive tem um feedbackzinho bem legal aqui, essa aula vale o curso. Então é isso, espero você lá dentro, tem um cupom de desconto especial pra essa aula no comentário fixado e eu tenho absoluta certeza que vocês vão curtir demais, fechou? Tô te esperando lá e tamo junto.